São 311 peças, entre fotografias, partituras, textos do Donga. Tem 2 partituras originais assinadas pelo Pixinguinha. Eu quero fazer uma pergunta que pouca gente sabe, e eu quero saber dessa história aí. Didu Nogueira é o responsável, o fiel depositário do acervo de um dos caras que é fundamental para a história, né, do samba no Rio de Janeiro. Ao que consta, né, o primeiro cara a registrar, gravar um samba, né, pela Casa Edson ali, fazer o registro ali no início de 1916. Foi 16. Que é pelo telefone. E como é que essa história surgiu? Como é que esse acervo incrível foi parar aí na responsabilidade do Didu Nogueira? Rapaz, eu tô doido pra me livrar disso. É isso. Não, me livrar colocando ele no lugar que ele tem que ser, bem armazenado e tal, essa coisa toda. Vamos lá. Essa história da relação da minha família com a família do Donga já vem lá do meu avô. Meu avô era amigo do Donga. Minha avó também conheceu não só o Donga, como Dona Zaida de Oliveira, mulher do Donga, que era uma soprano brasileira, famosa na época e tal. Quando chegou em 17, agora, 6 anos atrás, eu tava lá, porque a Lígia Santos, filha do Donga, é minha segunda mãe. Caramba. A Lígia, quando eu voltei de São Paulo, eu fui morar com meu pai em São Paulo, quando eu voltei, a minha mãe não me trouxe para casa. Minha mãe quase morava na casa da Lígia. A Lígia, a minha mãe foi trabalhar com a Lígia em 70 e pouco, no departamento de cultura. E minha mãe levou, a Lígia levou minha mãe e João para conhecer o Donga. E aí ela falou: papai, olha só, tô trazendo aqui 2 sambistas da nova geração e tal, a Giza e o João Nogueira. Ele falou: você é filho do mestre? Meu filho? Sou, sim, senhor. E tal. Então, quer dizer, o João casa, a Lígia é a madrinha de casamento do João. E eu vou morar praticamente na casa da Lígia. Então, agora em 17, conversando com a Marcinha, eu falei: pô, Marcinha, onde é que estão aquelas partituras, aquele acervo que a Lígia sempre guardou do Donga? Ela falou: cara, perdeu muita coisa, porque teve, não sei se foi uma infiltração e tal, mas ainda tem, dá uma olhada aí e vê o que tem. Aí, pegamos, aí eu namorava uma historiadora da arte, aí ela pega uma historiadora, e elas montam esse acervo, catalogam, inventariam. São 311 peças, entre fotografias, partituras, tem textos do Donga. Me parece até, não seria propriamente um ensaio, mas a definição do Donga de cada um dos gêneros, dos ritmos, lá dos anos, lá do século XIX. É um patrimônio, né? Pois é. E isso está lá em casa, né? Tem 2 partituras originais assinadas pelo Pixinguinha. Caraca. É isso. E aí, ainda tem coisa lá. Essa semana mesmo a Marcinha me mandou um método, eu acho que é de violão, não cheguei a ver direito, também não entendo nada de música, que pode, imagina um método de violão, se for do Quincas Laranjeira, que é o pai desses caras todos, de violão, você está diante de um troço espetacular. E aí, obviamente, ainda tem o violão com que ele gravou, porque quem gravou cantando foi o Baiano, né? Pelo telefone. O violão com que ele gravou pelo telefone, tem um prato e faca, que estava com o Paulinho da Viola, e o Paulinho devolveu pra gente. Enfim, agora nós criamos o Instituto Donga, que é, obviamente, não só para a gente oficializar essa questão desse acervo todo e ter essa instituição para poder trabalhar não só a história do Donga, porque o Donga morreu com 85 anos, ele teve uma vida produtiva de mais de 60 anos. O Donga é um sujeito que tem 200 músicas gravadas. O Donga gravou com Francisco Alves, com Carmen Miranda, com Bororó. Ele é parceiro do Davi Nasser, ele é parceiro do Noel Rosa, ele é parceiro do Patrício Teixeira. Enfim, quer dizer, e fica o Donga no limbo, sendo aquele cara que gravou um samba que não é samba, ou aquele cara... Machichado, como dizer. Que era o samba da época, né? Ou então que roubou o samba, que o samba não é só dele. Enfim, vamos contar essa história direito, né? Verdade. Então a gente está aí agora fazendo
iniciando, né? Porque o Instituto tem, sei lá, um mês de vida, talvez até menos, iniciando umas parcerias para digitalizar o acervo. A gente está emprestando ao Instituto Moreira Salles 9 peças para uma exposição que vai ser feita no IMS de São Paulo. E tem alguma ajuda do governo? Não, a gente, como eu estou te dizendo, a gente pegou o CNPJ agora, né? Ok. Há menos de um mês. Então a gente ainda está estabelecendo quais são as prioridades, mas uma delas, que é para gente imediata, são os outros batutas. Nós remontamos, baseado na formação original dos 8 batutas, a mesma formação. Os outros batutas, que é o nome, né, novo, como 8 músicos, na verdade, mas com os instrumentos originais. Até bandola tem, né, que é meio que um primo do bandolim. O Felipe Donguinha, que é o bisneto do Donga, está também no conjunto tocando prato e faca. E nesse ano de 23 se comemora o centenário da turnê dos batutas na Argentina. Então a gente já está começando a conversar com o governo brasileiro no sentido de que a gente vá à Argentina fazer um concerto com o repertório original, mas naturalmente com novos arranjos. Né? E talvez pode até virar um doczinho disso aí. E também com um dado importante, porque agora em 2023 se comemora 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. Bacana. Então, quer dizer, Nessa- seria, né, um presente que o Brasil daria à Argentina, né? Então a gente está tentando ver se consegue aí fazer esse concerto É lá. uma riqueza, né, de patrimônio. Pois é. Surgindo agora, vindo, como se estivesse Ah, nascendo, sim. agora que ninguém tinha conhecimento. A gente fala muito pouco da importância dos 8 batutas. E até te perguntar que falaram que eram 7 na viagem, né? Que um não foi em cima da hora. Mas os caras são os primeiros a apresentar, assim, genuinamente, vamos dizer assim, uma música autenticamente, um estilo de execução, né? De música urbana brasileira em Paris, e fazer sucesso. Urbana e rural também, Sim. porque você tinha muita Pode falar mais dele. essa coisa do Mas eram 7 ou não 8? do sertanejo de raiz. Eram 7. 7 que viajaram, né? Um não pôde ir. Mas já foram 9 também, em algum momento. Não importa. São os 8. E será que esse prato Legal. fez essas excursões? Esse prato que voltou pra cá já era aquele eu ainda não sei, centenário ou não? Rafael. Esse prato Então ele tem até uma data nele. Depois eu posso até ver isso pra você. Pode ser. Já pensou, rapaz? Pode ser, mas na verdade, eu acho que não, porque ali o Donga não tocava prato e faca, entendeu? Isso era uma coisa mais... mais pra... Não, acho que não. Os caras, se usou aqui no... Ou em festas também, porque ela tem uma relação ali com o candomblé, tem uns símbolos ali, entendeu? E não caberia dele levar isso pra lá. Não. E ano que vem, essa quantidade toda de comemorações pode se estender para ano que vem, porque agosto do ano que vem, 1974 foi quando, né, Donga nos deixa, então a gente está falando de 50 anos, né? Despedida de Donga. Então, E 135 de vida, né? Então 135 de vida. A gente também começou um papo com a UERJ no sentido de determinar, obviamente por eles, né, determinar que ano que vem seja o ano Donga, que seria um ano de homenagens e tal, né? Ao Donga, porque a universidade sempre faz isso. E aí sim, a gente está com a ideia também de fazer a primeira biografia do Donga, até para as pessoas exatamente, né, do que eu estava falando aqui agora, saberem quem é o Donga. Exato. O cara não pode passar para a história, o autor do primeiro samba gravado no Brasil. Né? Ou o cara que roubou o samba, enfim. Roubou? Enfim, a gente está tentando e tal, então está avançando nesse sentido da gente ter uma biografia do Donga escrita lá. Eu esqueci o nome do professor, me perdoe. e esse baú do Donga, existe mesmo? Esse baú aí que eu quero saber dessa história desse baú. O baú, na verdade, é só... Conte tudo. O baú, na verdade, é só o nome, né? De todo esse... Eu sei que tinha um baú aí mesmo na história. De todo esse material que está lá em casa, né? E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro?
Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!